Na era digital de hoje, a tecnologia é super importante em nossas vidas diárias. Quando olhamos de perto para esse mundo tecnológico, encontramos coisas legais que vão além do básico, mostrando aspectos inesperados e interessantes. A história da inovação tecnológica é como uma história legal, onde as pessoas estão sempre tentando fazer coisas novas que nem imaginávamos antes, fazendo perguntas interessantes sobre o que significa ser humano. Desde o avanço da inteligência artificial até a conexão mundial pela internet, estamos vendo uma grande mudança não apenas em como vivemos, mas também em como entendemos o mundo. É nesse contexto que surgem coisas interessantes que nos fazem pensar sobre o progresso tecnológico. Ao explorar as coisas legais da tecnologia, olhamos para trás e vemos conquistas incríveis, como a criação do primeiro computador pessoal e a revolução dos smartphones. Mas não estamos apenas olhando para o que foi feito. Também estamos pensando em questões importantes, como a privacidade na internet e como a tecnologia afeta o meio ambiente. Então, essa exploração das coisas legais da tecnologia é uma viagem no tempo, passando por momentos importantes e inovações, entrando em um mundo onde a fronteira entre o que vemos em filmes de ficção científica e o que acontece na vida real está ficando cada vez mais confusa. Desde o início da Revolução Industrial até as ideias malucas sobre realidades virtuais, a tecnologia não apenas nos ajuda, mas também nos faz pensar nas coisas profundas sobre a busca constante por progresso. Agora vamos voltar um pouco no tempo entre os séculos XVIII e XIX, quando ocorreu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial marcou a transição de métodos de produção artesanais para a mecanização em larga escala. A invenção da máquina a vapor por James Watt em meados do século XVIII foi um marco crucial. Essa fonte de energia permitiu a operação eficiente de máquinas em fábricas, impulsionando setores como têxteis, mineração e manufatura. Além da máquina a vapor, outras inovações tecnológicas foram fundamentais. O tear mecânico, por exemplo, revolucionou a produção têxtil, aumentando significativamente a eficiência. A metalurgia avançada possibilitou a produção de máquinas mais robustas e eficazes. A Revolução Industrial se espalhou por todo o mundo. Países como Alemanha, Estados Unidos e Japão adotaram rapidamente essas inovações, transformando suas economias e contribuindo para a globalização industrial. Embora tenha trazido avanços significativos, a Revolução Industrial também teve impactos ambientais negativos. A queima de carvão e o despejo de resíduos industriais contribuíram para a poluição do ar e da água, afetando negativamente ecossistemas locais. A Revolução Industrial, ao catalisar mudanças drásticas em vários aspectos da sociedade, continua a ser um período crucial na história, moldando a base para o desenvolvimento industrial e tecnológico que se seguiu. Agora iremos para o século XX. A tecnologia do século XX foi marcada por avanços significativos em diversas áreas: computação e eletrônica. O século XX testemunhou o desenvolvimento dos primeiros computadores, como o ENIAC, e a evolução dos computadores pessoais nas décadas seguintes. A invenção dos circuitos integrados e, posteriormente, dos microprocessadores foi crucial. Vamos falar um pouco sobre essas três coisas. O ENIAC, o computador gigante, já falamos dele 2 vezes no vídeo, circuitos integrados e sobre os microprocessadores. O ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, foi o primeiro computador eletrônico de grande escala, construído durante a Segunda Guerra Mundial. Projetado e construído na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, o ENIAC foi concluído em 1945. Era um monstro físico, ocupando uma sala inteira e composto por milhares de válvulas eletrônicas. O desenvolvimento de computadores começou muito antes do ENIAC, com máquinas mecânicas como a máquina analítica de Charles Babbage no século XIX. No entanto, o ENIAC marcou uma transição crucial para a eletrônica digital. Os computadores subsequentes evoluíram rapidamente, com a introdução de transistores nos anos 1950, seguidos pelos circuitos integrados na década de 1960. Esta miniaturização
permitiu a criação de computadores menores, mais rápidos e mais acessíveis, levando à revolução da computação pessoal nas décadas de 1970 e 1980. O desenvolvimento dos computadores continua até hoje, com avanços em áreas como inteligência artificial, computação quântica e tecnologias emergentes moldando constantemente o cenário da computação. Circuitos integrados e microprocessadores. Os circuitos integrados, CIs, e microprocessadores têm origens fascinantes na história da tecnologia. Os primeiros CIs foram desenvolvidos na década de 1950 como uma evolução natural dos transistores. Jack Kilby, da Texas Instruments, é creditado como o inventor independente do CI em 1958. Ele criou o primeiro CI funcional ao integrar vários componentes em um único chip de germânio. Simultaneamente, Robert Noyce, cofundador da Intel, desenvolveu uma abordagem semelhante usando silício. Em 1959, Noyce recebeu uma patente para o circuito integrado de silício. A partir daí, as tecnologias de CI progrediram rapidamente. Quanto aos microprocessadores, o primeiro microprocessador comercialmente viável foi o Intel 4004, lançado em 1971. Ele foi projetado por Federico Faggin, Ted Hoff e Stanley Mazor. O 4004 abriu caminho para o surgimento da era dos computadores pessoais. Esses avanços foram fundamentais para a revolução digital, proporcionando a base para a tecnologia moderna de computadores e dispositivos eletrônicos. Os circuitos integrados, CIs, e microprocessadores continuaram a evoluir rapidamente após as conquistas iniciais. A Intel desempenhou um papel central no desenvolvimento subsequente dessas tecnologias. O Intel 8008, lançado em 1972, foi o sucessor do 4004 e marcou um avanço significativo em termos de desempenho. No entanto, foi o Intel 8080, lançado em 1974, que se tornou um marco na história dos microprocessadores por sua ampla adoção em sistemas computacionais. Em 1978, a Intel lançou o revolucionário Intel 8086, um microprocessador de 16 bits. Este design serviu como base para a arquitetura x86, que se tornou dominante na indústria de PCs. O IBM PC, lançado em 1981, adotou o processador Intel 8088, um chip compatível com o 8086. A concorrência também desempenhou um papel crucial com empresas como a AMD, desafiando a Intel no mercado de microprocessadores. A arquitetura RISC, Reduced Instruction Set Computing, também emergiu como uma alternativa, liderada por empresas como a IBM e a ARM. Ao longo das décadas, os CIs e microprocessadores continuaram a aumentar em poder de processamento, diminuir em tamanho e se tornar essenciais para uma variedade de dispositivos, desde computadores pessoais até dispositivos móveis e sistemas embarcados. A inovação constante nessa área impulsionou a revolução digital e moldou o cenário tecnológico contemporâneo. Televisão. Na década de 1930, Alberto Bainton Jr. realizou experimentos pioneiros com transmissões de televisão, marcando as primeiras incursões na tecnologia no Brasil. Transmissão experimental. Em 1950, a TV Tupi, de Assis Chateaubriand, iniciou transmissões experimentais em São Paulo, preparando o terreno para o lançamento oficial da televisão no país. Inauguração oficial. A TV Tupi realizou a primeira transmissão oficial em 18 de setembro de 1950, inaugurando a era da televisão no Brasil e estabelecendo a cidade de São Paulo como um dos principais polos televisivos. Expansão para outras regiões. Nas décadas seguintes, outras regiões do Brasil testemunharam o crescimento da televisão com a criação de novas emissoras, contribuindo para a descentralização do meio. TV Globo. Em 1965, a TV Globo, de Roberto Marinho, foi fundada, tornando-se uma das maiores e mais influentes emissoras do país. A TV Globo foi pioneira na produção de novelas e programas de entretenimento. Introdução da cor.
A transmissão em cores foi introduzida na década de 1970, proporcionando uma experiência visual mais avançada para os telespectadores. Censura e ditadura militar. Durante a ditadura militar, a televisão no Brasil foi sujeita à censura e controle governamental, influenciando a forma como as notícias e o entretenimento eram apresentados. Crescimento e popularização. Ao longo das décadas, a televisão tornou-se um meio de comunicação massivamente popular, moldando a cultura brasileira e consolidando-se como uma fonte central de entretenimento. Digitalização. A partir de 2007, o Brasil iniciou a transição para a TV digital, culminando no desligamento do sinal analógico em diversas regiões. Isso proporcionou melhor qualidade de imagem e mais canais. Expansão dos canais e plataformas online. A partir dos anos 2000, a televisão brasileira experimentou uma expansão significativa com o aumento dos canais por assinatura e a presença online de conteúdo televisivo, refletindo as mudanças na forma como o público consome mídia. Esses desenvolvimentos ilustram a trajetória rica e multifacetada da televisão no Brasil, desde suas raízes experimentais até a modernização tecnológica e cultural ao longo das décadas. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Sabedoria Instigante.